Qual é a importância de se contratar um eletricista, né? Qual que é a importância de se contratar um eletricista para realizar os serviços elétricos? Qual é a importância desse profissional, né? E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso daí. Vai ser um conteúdo um pouquinho bem mais longo aí, mas nós vamos estar abordando sobre esse assunto da importância dos eletricistas residenciais. E é importante você contratar um eletricista para realizar o seu serviço e não contratar uma pessoa que não saiba, que não entenda, uma pessoa que não sabe realizar o serviço elétrico. E aí nós vamos estar abordando esse tema tão importante para os dias de hoje, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, antes de falar qual a importância de contratar um eletricista, é importante falar o seguinte: falar como é formado um eletricista, né? Como é um eletricista? Então, o eletricista, ele precisa de participar, precisa de ter uma capacitação, né? E o eletricista ele vai precisar de uma formação, vai ter que fazer um curso de formação, seja de nível básico, né? Ou de nível avançado, no caso técnico, mas ele vai precisar de uma formação, né? E a formação inicial do eletricista são formações de cursos a nível básico e também nível mais avançado. Existem cursos de eletricista residencial, curso de eletricista predial, existem cursos de eletricista industrial, existe curso de comandos elétricos, que é um curso mais voltado para a área de motores e ligação de máquinas, né? Mas o principal que nós estamos aqui abordando é o eletricista residencial, né? Que é o que vai, na maioria das vezes, fazer o serviço na sua casa, no seu lar aí, e é o eletricista que geralmente você vai precisar dele, tá certo? Então, hoje o foco nosso aqui desse bate-papo é sobre o eletricista residencial e como é a formação desse eletricista, né? Então, o eletricista residencial vai precisar de fazer um curso de formação. É importante o eletricista ter um curso, porque existem pessoas que vão aprendendo fazendo, tá certo? Vai aprender fazendo, aprende, né, com um pedreiro, aprende com alguém, aprende às vezes vendo vídeo na internet e aprende de N formas, né? A pessoa pode aprender, importante. Mas para realizar o serviço elétrico em residências, em outro, para prestar serviço, vamos dizer assim, é importante ela ter uma formação. Porque existem assuntos, até mesmo que nós vamos abordar aqui nesse bate-papo, que são importantíssimos para o eletricista, né? Que esses assuntos, o eletricista tendo conhecimento, ele vai certamente, como é o tema do vídeo, por que contratar um eletricista? Ele vai saber solucionar o seu problema. Ele vai saber realmente como acabar aí com o seu problema, porque você vai estar contratando um eletricista. Então o eletricista ele faz um curso, tá certo? E nesse curso geralmente tem a eletricidade básica, a média na eletricidade, e o curso também ensina aí o eletricista a fazer ligações, vai aprender a fazer ligação de quadro elétrico, de painel elétrico, vai fazer ligações básicas, né, que são de tomada, interruptor, vai aprender o básico e o eletricista vai ser capacitado. Com isso, o eletricista ele vai para o trabalho. Então, o eletricista que você contrata ele, que é um profissional, que fez um curso profissional, esse eletricista realmente ele tem uma formação e ele tem capacidade técnica para resolver o seu problema, tá certo?
Daí para você entender o porquê que às vezes o valor do eletricista é A ou B ou C, porque o eletricista ele teve um tempo de formação. Ele gastou tempo, investiu tempo na formação dele e também na capacitação dele. Então, por isso, o eletricista ele tem o valor dele, da mão de obra e do trabalho dele. E sem contar que o eletricista, para realizar serviço elétrico, ele precisa de uma capacidade técnica. O eletricista, ele, na maioria das vezes, dificilmente os serviços elétricos são realizados em sequência. Geralmente são serviços que ele vai precisar de raciocinar, porque tem um circuito elétrico ali, tá certo? Um exemplo clássico eu vou dar aqui para vocês aqui, às vezes acontece bastante em algumas instalações elétricas, de às vezes você desligar a lâmpada, você vai lá no quarto, na sala, você desliga a lâmpada de LED, e mesmo desligada a lâmpada de LED, ela fica meio piscando, tipo como se ela estivesse acendendo. Isso aí acontece. O eletricista vai saber resolver esse problema. Acontece também, às vezes, de você estar assistindo a sua televisão e alguém lá na cozinha liga o liquidificador. O liquidificador, quando entra, a televisão fica piscando, fica chiando, parece. Desliga, a televisão volta ao normal. Liga, a televisão fica chiando. Então tem uma interferência ali. O eletricista ele vai saber resolver esse problema aí, tá certo? Você comprou um micro-ondas, um forno micro-ondas, e lá para sua cozinha, e lá tinha uma tomada de 10 amperes. E o vendedor lá da casa lá de imóveis, ele falou, para o senhor instalar esse micro-ondas aí, você vai precisar de colocar uma tomada de 20 amperes. E aí você vai lá, compra a tomada, coloca a tomada lá no lugar e coloca o micro-ondas para funcionar. Passa um tempo, aquela tomada começa a derreter, tá certo? E o fio começa a cheirar um pouco de queimada ali. Então, o eletricista ele vai saber resolver esse problema também. Então, são coisas que vão acontecendo. Outra coisa que acontece muito em instalações elétricas residenciais é o chuveiro. O chuveiro, a dona ou o senhor, quando vai tomar o banho lá, coloca a mão lá no chuveiro para abrir o chuveiro, no registro para abrir o chuveiro, ele leva um choque, né? Então, quando ele leva um choque ali, ele leva uma descarga elétrica. Ele fala, não, estou dando choque aqui. O eletricista ele vai saber resolver esse problema também. Você tem aí uma torneira elétrica, são problemas eventuais que acontecem. Você tem uma torneira elétrica, né? E às vezes a sua torneira elétrica, você instalou ela ou pediu alguém que não é um eletricista para instalar essa torneira. E aí ele foi lá, viu, às vezes na internet, colocou lá a torneira para funcionar, torneira elétrica. Quando a torneira elétrica está funcionando, você leva um choque ali na torneira. Fala, nossa, eu levei um choque aqui. O eletricista ele vai saber resolver isso daí. Às vezes na máquina de lavar é a mesma coisa. Então você está colocando a roupa para bater e de repente quando você coloca a mão na água lá dentro da máquina você leva um choque também. O eletricista ele sabe resolver esse problema, tá certo? Outra coisa que acontece muito, você tinha um chuveiro na sua casa, o chuveiro você achou que não estava esquentando muito bem, não se adequava ao seu uso. Aí você foi lá na loja de material elétrico e comprou um chuveiro com uma capacidade, o vendedor falou, esse aqui esquenta, pode usar esse aqui que esse aqui esquenta. E aí você levou o chuveiro, quando você colocou o chuveiro para funcionar, passou 5 minutos, o disjuntor desligou, caiu o disjuntor, né? É um termo popular. No termo técnico entrou em tripe. Então o disjuntor entrou em tripe. O eletricista ele vai saber resolver esse problema. Então, o que acontece a diferença? Existem conhecimentos técnicos que o eletricista, quando esses problemas vêm ao eletricista,
ele vai saber resolver, tá certo? Ele sabe que o princípio o princípio do choque elétrico é a falta de aterramento. Então o eletricista ele vai atrás do aterramento, ele vai verificar o aterramento. O eletricista sabe que quando uma carga ela é aumentada, ou seja, ela é superdimensionada, tem uma carga a mais, ou seja, tem algo causando uma sobrecarga no disjuntor, ele não vai simplesmente lá armar o disjuntor, ele vai tentar entender o que está acontecendo. Porque o disjuntor desarmou é uma proteção para o sistema. Então, alguma coisa não está funcionando naquela instalação. Então, o eletricista ele tem esses conhecimentos. Então, daí a importância de você, sempre quando fazer um serviço, ou for fazer um serviço, a importância de contratar um eletricista. Porque o eletricista ele vai saber solucionar o seu problema de uma maneira técnica e de uma maneira para resolver o seu problema, tá certo? Então o que acontece? Muitos nos dias de hoje, já, né, às vezes a pessoa não tem nada errado disso, mas às vezes ela vê um vídeo na internet, ela tenta fazer uma instalação, ela tenta corrigir uma instalação, né? É normal você encontrar aí alguns pedreiros, né, que tentam aí fazer algumas instalações elétricas, mas com o tempo essa instalação é uma dica para você, né? Porque às vezes você não coloca um profissional para fazer o seu serviço, você às vezes pode estar pagando uma conta de luz cara por isso, tá certo? Fala, que isso? Fala, às vezes você pode estar pagando uma conta de luz cara por isso. Como assim? Então, se você tiver um quadro mal dimensionado, um quadro mal fechado, a gente já pegou exemplos disso já, né? Em que o aterramento ele estava junto com a fase. O eletricista botou uma fase na terra, isso. O eletricista, né, ou alguém que não conhecia, provavelmente alguém, porque o eletricista ele não vai fazer isso aí. O quadro, pra você ter uma ideia, o quadro era bifásico, tá certo? E uma das fases estava no aterramento, ou seja, constantemente uma fase estava indo, né, para a terra, ou seja, estava dando fuga de energia, tá certo? E o pior é que esse aterramento estava rompido, né? Então, ou seja, aquilo estava circulando energia. Como que descobriu-se isso? Porque os equipamentos estavam dando choque, a máquina de lavar estava dando choque, né? Do atendimento que nós fomos fazer. Ou seja, lá no quadro, não sei como aconteceu, mas a instalação não foi tão bem feita que o cabo de aterramento ele vinha do poste até o quadro de distribuição, mas ali no quadro ele não ligava no restante do aterramento. E o aterramento estava ligado no cabo de fase, então houve uma inversão ali. Ou seja, todo o sistema da casa de aterramento estava com uma fase. Com isso, né, os equipamentos estavam dando choque, principalmente o equipamento da máquina de lavar. Ele estava dando choque e o consumo de energia muito alto, né, consumindo bastante energia. Então, o eletricista, por isso a importância de você contratar um eletricista para o seu serviço, que certamente ele não vai fazer uma instalação mal feita, ele vai fazer sempre uma instalação bem feita, com qualidade, e uma instalação que você não vai ter problemas, tá certo? Se você contratar uma outra pessoa para fazer sua instalação, eu tenho certeza e convicção disso que eu vou falar para você. Se você colocar alguém para fazer uma instalação aí que não é o eletricista, eu tenho certeza que ele não vai nem tocar no assunto do DPS para você, né? Ele não vai tocar no assunto do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto.
Dificilmente alguém que não é formado, né, em um curso de eletricista, dificilmente ele vai trazer essa informação para você sobre o DPS e qual a importância do DPS na instalação elétrica, dificilmente. Então ele vai, se contratar alguém que não é eletricista, ele vai fechar o quadro para você, ele pode até fechar bem, mas vai fazer a instalação sem te informar do DPS, das vantagens e da segurança que é em utilizar um DPS dentro da sua casa, né? Para você ter uma ideia, o DPS é o dispositivo contra surto. Existem 3 classes de DPS. Uma para a área rural, outra para a área urbana e uma para a área onde é mais crítico, tá certo? O DPS é o dispositivo de proteção contra surto, ou seja, raio. Cai um raio longe da sua casa que vem pela rede elétrica e esse raio que vem, ele pode queimar a sua televisão. Ele pode queimar o seu micro-ondas, ele pode queimar os seus equipamentos elétricos, ele pode queimar aquilo que você está na tomada, tá certo? E o dispositivo de proteção contra surto, que é o DPS, ele vai te proteger disso, tá certo? Então o eletricista ele vai saber te recomendar qual que é o melhor para a sua casa, é o classe 1, classe 2, classe 3, porque tem cada classe que é de acordo com a região em que você está. O eletricista vai saber te informar isso e a vantagem disso, tá certo? O eletricista tem certeza disso, ó, isso que outra coisa que eu vou falar para você, se você colocar uma pessoa que não é eletricista para fazer o seu serviço, certamente, dificilmente ele vai falar para você das vantagens do IDR, né? Que é o interruptor diferencial residual, né? E da proteção que o IDR tem numa instalação. E os que não são profissionais que vão falar para você do IDR, falam, não, se eu colocar o IDR, sempre desarma. Não use isso não, isso daí dá problema, você instala o IDR lá e sempre desarma, sempre desarma. Então, porque certamente ele não detém esse conhecimento de um eletricista. Porque o IDR é um sistema de proteção que está dentro da norma da NBR 5410, tá certo? Os DPS também. E o que isso vai fazer de vantagem? Ele vai proteger a sua família, você já pensou nisso? Né? O IDR ele vai proteger a sua família, né? De levar um choque, vai proteger nas áreas molhadas, ele vai proteger. Isso daí, o IDR, ele tem essa função. Então, um profissional, quando você chama esse profissional para fazer o seu serviço elétrico, esse profissional, certamente, ele vai te informar isso tudo, né? E ele vai te dar a melhor solução para você realizar o serviço elétrico e fazer. Só que assim, tem diferença entre um profissional e um que não é profissional. O profissional ele vai te indicar o certo. Às vezes o orçamento do profissional vai ficar mais caro. Tá certo? Eu falo orçamento de mão de obra, mas eu falo também de materiais, porque o profissional ele vai te pedir, né, os materiais necessários. Agora, o que não é profissional, ele vai te pedir alguns materiais. Não, esse aqui dá, o cabo 2,5 ele aguenta, ele não vai fazer cálculo, tá certo? Ele não vai calcular quantos disjuntor vão entrar, se é bifásico, se é monofásico, aquele que não é profissional, ele vai, não, geralmente ele vai falar, ó, ele vai falar assim para você, ó, o que não é profissional. Ele vai falar, geralmente na cozinha é o disjuntor de 25, geralmente na sala é o disjuntor de 10, geralmente para o chuveiro é o disjuntor de 30. Então você vai ver que ele está chutando. Agora o eletricista, ele vai, quando você chegar no eletricista e falar, eu quero instalar isso, ele vai pedir para você a carga, tá certo? Ele vai olhar a carga que está demandando e ele vai fazer cálculos ali.
E ele vai dizer, ó, para esse sistema aqui eu preciso de um cabo X, de um cabo 4 milímetros, para um disjuntor X, eu vou precisar, ele tem a certeza, tá certo? Ele vai te dar um orçamento com certeza, com propriedade. Então, ele é convicto daquilo que ele está fazendo. Isso aí é o profissional. E quando nós falamos sobre instalações elétricas residenciais e a importância de um profissional eletricista, nós estamos falando sobre a segurança da sua família, sobre a segurança daqueles que do maior patrimônio que eu e você tem, que é a nossa família. Qual é a segurança que você está colocando lá dentro da sua casa ao realizar o serviço elétrico, né? Alguns fabricantes de fio vão dizer que os fios chegam a ter uma durabilidade de 15 a 25 anos, né? A durabilidade dos fios. Alguns aí têm essa durabilidade. E aí eu vou te dizer, ou seja, é um investimento que você vai fazer na sua instalação que você não vai trocar daqui uma semana, 2 semanas. É um investimento ao longo prazo, né? Ou seja, nós temos muito valor, né? Nós damos valor ali no carro que você compra, na casa que você compra, né? Você sempre vai querer morar em um lugar bem, isso é bom. Você vai querer morar num bairro bom, num bairro tranquilo. Você vai querer ter um carro bom para andar com a sua família. Você vai querer sair com a sua família nos melhores restaurantes. Você não vai querer comer comida de qualquer jeito. Então você vai querer sempre o melhor. Então, para a sua instalação elétrica, você também vai ter que querer o melhor. Porque quem vai estar ali dentro daquela casa, quem vai estar dentro da sua residência é a sua família. Então, é importante você contratar um eletricista para realizar os serviços elétricos, serviços técnicos elétricos, tá certo? Outra coisa importante também, porque o eletricista, ele vai saber recomendar para você categoricamente, falar, os fios que você vai usar é fio anti-chama, você vai usar isso, ele vai olhar o quadro de distribuição seu. O eletricista de sucesso, ele vai verificar e vai falar, ó, tá faltando um aperto aqui, né? Ele vai ter um padrão na instalação dele, você vai ver que realmente o acabamento dele é diferenciado. Daí a importância de você contratar um eletricista.